Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um evento aqui da Arena de Conteúdos da Fenatran, que só está começando, né? Hoje é o primeiro dia de Fenatran, de feira, e a gente vai ter muito conteúdo aí ao longo da semana sobre mobilidade, tecnologia, o mercado, tudo direcionado aí ao setor de transportes. E hoje eu vou mediar aqui um bate-papo com os colegas do setor de implementos rodoviários para a gente conhecer um pouco, né, as novidades no setor de implementos. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Andrea Ramos, eu sou repórter do Estradão, que é o site de transporte do jornal Estado de São Paulo, Estadão. E hoje aqui para falar sobre implementos rodoviários, eu vou conversar com o José Esprícigo, que é o CEO da Librelato e presidente da Anfir, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, e o Juliano Pimentel, que é diretor de tecnologia e inovação da Randon Implementos. Sejam bem-vindos e muito obrigada aí, por aceitar o nosso convite. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o mercado de implementos, né? A gente já estamos no mês 11, quase fechando o ano, e conversando um pouco com o Esprícigo, a gente viu aí que tem o mercado de implementos do ano passado fechou com quase 7 mil, nesse mesmo período, 7 mil unidades a mais. Mas a Anfir aposta aí numa recuperação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como a gente deve fechar o ano no setor de implementos em vendas. Obrigado pela pergunta, André. Obrigado pelo convite. Acredito que nós teremos um ano com uma queda muito pequena frente a 2021. Até essa queda ela se dá pela chegada também do implemento quarto eixo. O quarto eixo ele substituiu de maneira forte o bitrem. Então há uma soma de pinos ali que é o que a Anfir faz a contagem. Diante disso, por ser um produto que tem uma capacidade de carga maior, ele substituiu e teve essa aceitação. Nós tínhamos uma expectativa do quarto eixo para o ano de 2022 de 6 mil unidades no ano, e ele começou a ser vendido a partir de abril, e de abril até outubro já foram vendidas 5.436 unidades. Então ele teve potencializou muito as vendas. Com isso, também diminuiu um pouco a venda de implemento pesado. O ano passado foi 90 mil implementos, esse ano vai ser em torno de 83 mil implementos. E uma compensação vem pela linha leve. Então devemos praticamente compensar isso. Estimamos uma queda menor do que 4%, 3% ou 2% aí no decorrer do ano 2022. Mas ainda um ano muito bom para o setor. Você falou sobre a linha leve. Nesse sentido, durante a pandemia, o setor cresceu bastante aí, muito puxado pelo e-commerce. Você ainda vê esse movimento aí nos próximos anos, esse crescimento puxado aí pelo e-commerce também? A linha leve, ela naturalmente, quem acompanha ao longo dos anos, ela sempre foi maior do que a linha pesada. Lógico que houve uma escassez também de motorista, a linha pesada cresceu muito, né? E claro que os caminhões cada vez com maior potência. Então, a venda cresceu muito na questão de rodotrem, bitrenzão, se vê o quanto se vende de Dolly agora frente a anos anteriores. Então a linha leve ela veio numa queda, ela teve uma menor renovação e nós acreditamos que agora ela vai também para o ano que vem crescer um pouco mais. A chegada do veículo elétrico também vai potencializar uma renovação na linha leve, porque nós acreditamos mais na parte elétrica no Brasil ainda urbano. Rodoviário ainda é muito difícil devido às nossas longas distâncias e o desafio que nós temos com baterias de longo alcance, tem muita coisa a ser desenvolvida. É um início, essa parte por pesado, nós vamos ter uma visão maior daqui a alguns anos à frente. Não vai ter escala nesse momento, acredito que não vai ter escala para esse negócio. Então,
acredito que possa ter uma oportunidade boa aí para a linha leve também. Falando em eletromobilidade, a Randon aqui na Fenatran está estreando aí algumas novidades no campo, né, da eletrificação, e inclusive com implementos com painéis solares e o ESIS, que é um eixo elétrico e que inclusive pode ser até equipado em cavalo mecânico, não só na carreta. Juliano, eu queria que você falasse um pouco sobre essa tecnologia e também como trazer, apresentar isso para o mercado, até porque ela começa com um custo um pouco elevado, não é mesmo? Obrigado pela pergunta, André. O ESIS, ou a carreta Hybrid Arm, ela foi apresentada na última Fenatran, ainda como um conceito, e de lá para cá a gente teve uma evolução muito grande. Então esse produto ele se completou todas as etapas de P&D, de desenvolvimento. Nós já iniciamos então no decorrer desse ano um fleet seeding, onde a gente conseguiu acompanhar junto aos transportadores qual é a performance desse equipamento. Ele consiste num eixo regenerativo, quer dizer, quando está descendo, você pisa no freio, ele transforma energia cinética em energia elétrica, joga para umas baterias que no momento de um aclive, tu devolve como um sistema trativo. Então é um eixo trativo, um eixo regenerativo. E com isso a gente consegue uma economia de combustível. Em alguns clientes que a gente rodou com esses equipamentos esse ano, a gente obteve uma performance de 12% e uma performance, a maior delas foi de 22%. Então a gente consegue economizar em torno de 22% de combustível. E como é que eu sei aonde que ela é rentável e aonde que ela não é tão favorável? Hoje, na nossa plataforma do ESIS, a gente consegue, então, um app, onde eu ponho um ponto A a um ponto B, eu consigo saber, pela altimetria desse trajeto, o quanto me geraria de economia de combustível. Então, a gente consegue fazer de forma antecipada se é vantagem ou não. Se trabalha mais em regiões mais planas, a performance é menor. Se tu trabalha em regiões mais acidentadas, com certeza o saving, a economia de combustível é muito maior. Então, hoje ele é um item comercial, a gente já executou algumas vendas, já saiu na mídia, e a gente pretende agora só ampliar a comercialização. E com o advento da eletrificação, a gente possibilitou também ter e colocar funções adjacentes no equipamento. Quer dizer, a carga, num primeiro momento, ela era dada por sistema regenerativo de freio. A gente está colocando mais uma possibilidade, que é o plugin, eu posso conectar na tomada, e quando antes de iniciar o frete, eu saio com a bateria 100% carregada. E uma terceira opção agora é a opção com painéis solares, onde eu consigo, então, o sol é uma energia gratuita, livre, eu consigo, então, gerar 5 kW por hora, quando esses painéis estão expostos ao sol. Da mesma forma, a gente tem um app que consegue calcular o trajeto, o horário do dia, e a gente tem uma ideia de quanto vai se economizar de transformar energia fotovoltaica em energia elétrica. Todo esse sistema ele fica embarcado, então, numa mesma central de processamento ali, e eu consigo, então, otimizar o uso dessa energia para a tração do veículo, onde eu economizo combustível, e eu também posso utilizar ela, essa energia, num sistema de aparelho de refrigeração híbrido, onde eu utilizo, sempre que possível, o sistema elétrico, e caso não haja energia, eu uso o sistema a combustão. Mas eu consigo fazer todo esse gerenciamento e ter uma melhor performance do equipamento. E o bacana é que você consegue combinar as duas tecnologias, exatamente, né? Tanto das placas solares quanto a regenerativa. Se fala muito em... quando se fala em eletromobilidade, né, como o Espricigo falou, vai começar pela operação urbana. Mas quando você chega com esses equipamentos, você consegue levar para a estrada e o quanto se fala de aí de autonomia nessa combinação? É possível já ter uma ideia de quanto aí de autonomia num veículo pesado, por exemplo? No veículo pesado, ele tem algumas vantagens de ser aplicados. A gente fala numa economia de até 25%. Então depende muito da aplicação. E autonomia? Autonomia, quanto ele pode percorrer? Ele pode rodar com o caminhão desligado, ele não foi feito para isso, mas ele poderia rodar com o caminhão desligado e utilizar só a tração do semi-reboque. Ele rodaria por cerca de 20 minutos
carregado o produto, sem usar a energia do caminhão. Tá. A grande vantagem do sistema trativo é que o semi-reboque ele passa, até então ele vinha a reboque e ele era um ator coadjuvante no sistema trativo, e ele passa a fazer um papel de protagonismo. Ele começa a ajudar o sistema trativo do próprio caminhão. A gente não pretende ser o ator coadjuvante, o ator principal. O ator principal ainda é o cavalo mecânico. O que a gente quer é só contribuir de forma mais inteligente com o sistema elétrico. Então ele acaba apoiando. Mas ele não foi feito para rodar sozinho. Ele sempre precisa de um cavalo mecânico para dar direção e para fazer. Ele é uma tração auxiliar ao sistema. Agora eu queria fazer uma pergunta para os dois. Hoje, quem são os potenciais clientes que compram a tecnologia elétrica? Porque ela pode custar até 2 ou 3 vezes mais, né, no valor do implemento. Então eu queria saber hoje quem que está interessado, quem que está comprando. Eu sei que é uma compra racional, faz conta, mas existe aí esse investimento. Posso responder isso, pessoal? Nós dividimos em 3 públicos, ou num roadmap de venda, né? Ele começa com empresas que têm declarações públicas de ESG, empresas que têm compromissos declarados, e essa solução ela é extremamente aderente, ela tem match com essas propostas de redução de menor emissão de CO2. Então, tem empresas que, no primeiro momento, elas vão aderir para apoiar o processo delas de serem mais sustentáveis. No segundo momento, a gente vê empresas já olhando o TCO, então o custo total de propriedade, onde começa a fazer então mais contas e ver o quanto esse veículo pode suportar a questão de economia de combustível e ele se pagar. Então, no primeiro momento, é um público que não está preocupado com o preço, mas o apelo ecológico ele é mais forte do que o apelo pelo custo, de fazer um payback dessa combinação. O segundo momento é um cliente mais racional, que quer um payback, e a gente imagina que num terceiro momento, até pela escala, o início da produção das baterias, das montagens, o preço de qualquer coisa tende a cair, de qualquer tecnologia. E aí ela vai ser uma tecnologia mais acessível e a gente imagina que consegue escalar de forma mais rápida num terceiro estágio. Ainda dentro do tema tecnologia, a gente está vendo também mais conectividade, telemetria aí, nos implementos rodoviários, algo que a gente falava muito mais nos caminhões, né? Como que vai ser essa tecnologia nos implementos e como é a conversa com os caminhões? Como que vai acontecer essa comunicação, digamos assim? Tem que estar aberto para conversar, sim. São features que podem deixar o sistema aberto. O que nós estamos trazendo como Librelato aqui, a Seagaway, então estamos lançando aqui uma startup desenvolvida dentro do Sapiens Park, no Centro Tecnológico de Florianópolis, investida pela nossa empresa, e estamos trazendo aqui totalmente dedicada para o setor de transporte rodoviário. Então, N situações, temos 3 tipos de plano, mas com o EBS a gente consegue entregar muita informação às 4 partes interessadas, ou seja, o embarcador, o transportador, o motorista e o cliente. Esses 4 vão ter integrado, né? E nós temos aqui demonstrações já do produto em campo, ou seja, tu consegue ver peso de eixo, consegue pelo TPMS saber a pressão do pneu, tu consegue saber quantas vezes foi acionada o ESC, que é o controle, o antitobamento, que está presente no EBS. Então tem várias informações e ainda nós podemos atender a necessidade do cliente por uma informação extra. Nós podemos desenvolver dentro da Seagaway. Só complementando, a Randon ela lança agora também uma plataforma chamada Randon Smart. Nós não vemos a tecnologia como um fim, a tecnologia para nós é um meio só, para que a gente possa, e a nossa defesa, o nosso discurso é por disponibilidade de produto.
Então, toda essa plataforma ela não faz sentido nenhum se ela não proporcionar mais disponibilidade do produto. Nós não estamos vendendo uma tecnologia embarcada, nós estamos vendendo um plano de manutenção que ele é habilitado a partir dessa plataforma, onde eu consigo, então, gerenciar todos os subsistemas da carreta, eu consigo fazer manutenções preventivas, além de todas as informações já comentadas pelo Prisco, que são informações de mercado, que são diversos sensores que podem ser colocados no semi-reboque para que se tenha informação à distância. Então, o motorista tem a informação, o proprietário, o dono da frota tem a informação, o fabricante do equipamento tem informação também. E são plataformas diferentes. Hoje, o desafio do mercado é, os caminhões têm plataformas próprias, os fabricantes de implementos têm plataformas próprias, e existe todo um outro mercado de aftermarket que vende soluções prontas já do mercado. Nós não queremos concorrer com essas plataformas existentes. O que a gente quer é disponibilizar um sistema de manutenção e um serviço agregado para o nosso cliente que vai dar para ele, no final do dia, disponibilidade de produto. E essas plataformas dos implementos, como as plataformas das montadoras de caminhão, elas conversam, porque é importante também o motorista estar ali e também ter acesso a essas informações até para ele tirar a melhor performance aí, que a ideia é justamente, né, TCO. Então, como elas conversam para que o motorista tenha todas essas informações e aí tenha a tomada de decisão mais inteligente? Hoje são plataformas independentes, com protocolos diferentes, mas é possível fazer essa comunicação. É preciso criar um ambiente, uma API que faça a comunicação, e aí se define se a plataforma, o dashboard que vai se ver toda essa performance é o dashboard ou do semi-reboque ou o dashboard do próprio caminhão. Mas é possível fazer essa conexão de informação. Agora, né, tamanha tecnologia, os implementos, né, cada vez mais demandando de uma eletrônica embarcada. Como fica a questão dos chips? Tanto se falou esse ano, o ano passado, principalmente quando era a produção relacionada à produção de caminhões, sobre os gargalos aí, né, na questão de falta de chips ou alguns componentes. De certa forma, com essas tecnologias embarcadas nas carretas, pode impactar? Como que está essa questão também? Acredito que não. O semi-reboque, a indústria de semi-reboque no Brasil passou, de certa forma, bem. Nós tivemos alguns gargalos, foi com ABS e, lógico, com o EBS, que a Anfir trabalhou muito bem prorrogando a chegada do EBS, que já teria que chegar no quarto eixo, agora levamos até julho de 2023. Então, acho que trabalhamos bem. Ainda os caminhões, eles ainda relatam que a próprio 2023 ainda vão ter algum gargalo, sim. Hoje, falando de como Anfir, a indústria de implementos como um todo, quem fechar negócio aqui na Fenatran, por exemplo, vai receber quanto que está esse tempo aí de espera? Média? É acima de 60 ou 90 dias, depende a marca e modelo de equipamento, mas até 90 dias deve receber. A gente está aqui com expectativa de vender 3 meses, ou seja, a Anfir quer vender de 2,5 a 3 bi nessa feira. Estamos preparados para isso, estamos aí com 50 associados aqui, mais de 13 mil metros. Eu acho que vamos colher bons frutos aqui, André. Aliás, você falou 50 associados dos 153 ligados à Anfir, e é inédito essa quantidade de associados presentes na feira como expositores, né? E aqui você acredita, né, essa demanda, e se é demanda reprimida, era para ter a feira o ano passado e não ocorreu, então, aqui você acredita isso? Eu acredito que tenha acontecido isso. Há uma expectativa muito grande pela feira, voltar ao contato pessoal, e isso motivou os associados da Anfir a participar, né? E, apesar de a gente também vem de bons anos aí, né? Desde 2019, 2020, 2021, 2022, um ano excepcional também para o setor. Isso também potencializou que as pessoas viessem aqui tentando fazer 2023 um grande ano também, com boas vendas aqui. Antes de falar em tendência, você citou o quarto eixo
e andando aqui pela feira, passando pelas implementadoras, pelo menos um implemento com 4 eixos tem. E a gente está falando aí de um implemento que, pelo jeito, já substituiu o bitrem, né? Que o bitrem era grande vedete e que faturava aí para a indústria de pesados. Como que vocês estão avaliando o 4º eixo? E eu queria saber, a princípio, se ele cabe só dentro de grãos ou outros aí segmentos dentro de pesados. Depois o colega até pode completar. No grão ele veio forte, né? Agora já estão desenvolvendo um novo modelo também para o basculante, porque a caixa do basculante realmente tinha ficado um pouco longa e sempre tem um risco maior de tombamento. Mas no tanque ele chegou muito bem e também no carga fechada, mais exclusivo para o lonado, né? Porque o lonado ainda, lógico que tem peso, no caso do carga fechada. E alumínio não, que daí já é mais uma carga mais leve. Então, nesses setores, acredito que ele vai continuar muito bem. O tanque está indo muito bem, praticamente. Hoje, os 50 mil litros é o que está tomando conta do mercado aí. Há ganho de tara, né? De peso. O 4º eixo para o bitrem? Sim. Sim, ele é mais competitivo que o bitrem porque ele é uma unidade única, fica mais fácil de manobrar, tu consegue suspender mais eixos. Para manobra, ele facilita, tem algumas vantagens e a carga líquida dele, que é o que mais importa, ele tem uma carga líquida maior. Ele tem um peso bruto total combinado maior, de 58,5 contra 57, 1,5 tonelada a menos, com o bitrem, e a carga líquida também dele, ele é superior também. Eu só queria fazer um comentário contribuindo ali do que o Spisco falou. Muito forte no grão, né? Então, graneleiros e basculantes. No Cider ele está entrando para autopeças. O segmento de silos é um segmento que ele andou de lado por algum tempo e a gente está vendo que o segmento de silo estão renovando a frota utilizando o conceito de 4 eixos. No semi-reboque frigorífico ele não entrou. E eu acho que ele não entrou muito, talvez, associado à questão de Mercosul, porque essa combinação ela só roda no Brasil, né? Mas nesses segmentos ele entrou muito forte. A Randon, praticamente, do portfólio da Randon, das vendas, 10% já fica por responsabilidade do 4º eixo. E economia no pedágio também, né? Inclusive, também. porque você tira aí o... Eu queria saber quais as tendências, porque todos os anos a indústria de implementos fala sobre redução de peso, né, a tara. E hoje há usos de novos materiais, não há necessidade mais de aço, né? Então eu queria que vocês falassem sobre o que se usa hoje na construção dos implementos e o quanto a indústria já conseguiu aí nos últimos anos reduzir em peso do implemento para você colocar em carga. Eu diria que há praticamente 20 anos atrás, teve o advento dos aços de alta resistência. Eles acabaram contribuindo de forma muito expressiva para todos os segmentos, onde se conseguiu ganhos expressivos. Obviamente que ele é um aço mais caro, mas tu acaba compensando que tu utiliza uma quantidade dele menor e no final do dia o equipamento fica mais leve. Então, revolucionou o mercado da basculante, o mercado os chassis, praticamente todos os fabricantes utilizam aços de alta resistência. O alumínio, o aço de alta resistência, quando ele entrou, ele praticamente ele não foi concorrer com o aço convencional, ele concorreu com o alumínio na época, pelos ganhos que se tinha o alumínio. Eu acho que a gente está entrando está se esgotando o uso do aço, porque todos os fabricantes já estão usando aço de alta resistência. A troca agora vai ser, em alguns casos, por alumínio, a gente já vê produtos em alumínio. A tecnologia de materiais composite, ela vai prevalecer daqui para frente. Ele tende a entrar com muito mais força. São soluções onde eu utilizo fibra, PVC, alumínio, materiais compósitos. Os nossos produtos, eles são painéis, então tu tem muita matéria-prima para trabalhar com esses painéis. A Randon, ela desenvolveu com o conceito do New R um produto modular, ele está exposto ali. E o que a gente conseguiu com o produto modular foi a eliminação da solda. Nós reduzimos em torno de 70% de solda no produto. A gente utiliza um outro elemento de fixação
E o fato de eu não soldar, eu trabalho com o aço na sua condição in natura, que é a maior resistência dele. Então eu consigo trabalhar com espessuras mais finas ainda. E o fato de eu trabalhar com elementos de fixação, um rebite, um parafuso, eu consigo misturar materiais. Eu consigo botar alumínio parafusado com aço, com fibra e com outros componentes. Isso, no final do dia, tu consegue construir uma arquitetura de um produto muito mais leve. Mas o desafio é cada vez, de todos os fabricantes aqui, é cada vez fazer um produto mais leve e que, ao mesmo tempo, atenda às condições de rodovia do país, às vezes excesso de carga. Mas ele tem que ser mais leve. Quanto mais leve for um produto, mais competitivo vai ser o fabricante. Eu acho que quando tu diminui a solda, que é o caminho que a Randon, ele traz mais resistência ao aço, né? E nós vemos com uma composição do chassi galvanizado. Então, ele traz uma garantia de 10 anos anti-corrosão, isso é importante. Uma caixa de carga com revestimento em inox, né? Então também traz um benefício. Mas tudo tem que entender é o cliente, né? Se ele está disposto a pagar por isso, né? A gente trouxe alumínio lá no passado, é porque a tecnologia nunca pode chegar antes da necessidade. Às vezes tu traz algo assim muito inovador que não acontece, né? Nós vimos a própria Europa, nós tivemos agora na IAA e não tinha muita coisa diferente do que tem aqui. É um apelo do eixo elétrico que também não decolou ainda lá, ainda não vai. Vimos, tinha até o lançamento da Schmidt Cargo Bull lá, que era mais para semelhante ao que um concorrente está fazendo aqui também, que é mais por motor elétrico, por uma força de legislação. Então, essas mudanças no Brasil, se não vierem por força de legislação, é difícil. É muito difícil nós conseguir evoluir na velocidade que as empresas associadas da Anfir têm de tecnologia. Mas a legislação poderia beneficiar também. Eu acho que isso, lá aconteceu muito isso. As mudanças acontecem por força de legislação. A mudança do motor, do refrigerado, a combustão para o elétrico na Holanda se deu por legislação, senão estava usando a mesma coisa. Então, esses os fatores. Enquanto não tiver, o consumidor ele fica optando muito por preço mais baixo, maior competitividade, e às vezes deixa de ter uma tecnologia agregada, como ele bem falou, o caso, um apelo ESG, tal, mas não é isso que a gente quer escalar, ter ganho mesmo, quando ele fala, traz redução de combustível, daí vamos todo mundo nesse modelo. Mas ainda o Brasil ainda não caminha a passos tão largos, né? Principalmente quando nós falamos assim em redução e tal, e nós temos 12% da nossa malha viária asfaltada. 12%. Tem quanta coisa para fazer, para nós trazer produtos. Eu vejo o produto aqui, tem um produto aqui próximo da gente, totalmente em alumínio. Isso tem que ter estrada para esses produtos, né? Eu gostaria que tu comentasse depois, mas uma grande oportunidade que a gente tem no segmento de implementos é o uso de suspensões pneumáticas. Hoje, praticamente, 85% das suspensões são suspensões mecânicas. O uso de suspensão pneumática, ela é mais amigável ao pavimento, ela estraga menos o pavimento, ela protege mais o equipamento, ela é uma suspensão mais leve. Tem uma série de vantagens, principalmente para carga industrializada. E paletizada e industrializada, facilita o acesso na doca para carregamento, são diversas vantagens. E o Brasil está atrasado, hoje é um número muito pouco de implementos que hoje utiliza, pelo pênalti do próprio custo, é uma tecnologia diferente, é uma tecnologia que traz um benefício, mas ela tem um pênalti num primeiro momento. E aqui teria até a oportunidade, né, por isso, de tentar, em algum momento, o próprio governo incentivar o uso das suspensões pneumáticas, fazendo algum contraponto, sabe? Talvez levando um pouquinho mais de carga ou algo assim para fazer essa compensação. Do próprio transportador ter o ônus e ter o bônus, né? Isso que eu ia perguntar, se a Anfir, junto aos seus associados, trabalha nesse sentido de ajudar a desenvolver novas leis
justamente para facilitar como o uso da suspensão pneumática ou até outras tecnologias que hoje ou não existem porque não faz sentido, porque não a lei, ou porque ainda é muito caro, enfim, eu queria saber. E pegando carona aí, se também há algo nesse sentido para a eletromobilidade também, né? Até o colega aqui lidera a Câmara Temática da Anfir, e esse projeto está lá, nós entregamos muita pesquisa, muito estudo, está no CONTRAN, e aguardamos, assim, porque o que se busca? É que tenhamos um ganho de pelo menos 5%, como aconteceu nos países vizinhos, própria Colômbia, Chile, e isso vai motivar bastante o investimento na suspensão pneumática. Outro sim, a suspensão pneumática também inibe o excesso de carga, né? Quem usa pneumático, dificilmente nós teríamos ainda algum excesso de carga, que ainda acontece ainda no Brasil. Então seria um avanço bem. Todo modelo amigável para o asfalto, isso ia potencializar ainda as condições das nossas rodovias. Eu acho que tudo isso tem que passar. Por isso que eu digo que a necessidade do setor caminhar alinhado com a legislação, criando legislação. Só que daí nós teríamos que ter umas respostas mais rápidas. Hoje vimos na abertura o quanto o presidente da Anfávia, né, até citou lá o responsável pelo Senatran, da necessidade de caminharmos juntos. Temos feito um trabalho, agora provavelmente teremos mudanças e a gente perde às vezes uma velocidade no trabalho e reinicia. Então isso acontece no Brasil e poderíamos caminhar com maior velocidade, sim. A Anfir participa, a Randon participa, a gente utiliza o campo de provas também para fazer validações. Nós participamos de forma muito intensa ano passado para fazer toda a homologação do Super Rodotrem de 91 toneladas com entidades do governo. A gente participou também da própria resolução, da validação do veículo quarto eixo e assim por diante. Então, sempre que possível, a Anfir participa e as empresas participam nesse processo de validação. O mais importante é criar uma regra e que todos cumpram a regra. Falamos um pouco de mercado, tecnologia, agora eu queria falar da feira, as expectativas de vocês como expositores, a sua Espricigo como expositor e também como Anfir, mesmo porque vocês estão trazendo clientes internacionais, né, para conhecer a nossa tecnologia, eles já compram a nossa tecnologia, então eu queria que você fizesse uma avaliação e você também, por favor, Pimentel, na sequência. A expectativa é grande, haja vista toda a participação de quantas empresas associadas à Anfir está aqui. Estamos iniciando a feira, iniciamos às 17 horas e lógico que acreditamos, eu acho que todos aqui venham buscar pelo menos a venda do primeiro trimestre. Eu acho que isso é o que a Anfir e a Librelato também quer, vender pelo menos 3 meses. Se nós conseguirmos atingir isso, nós vamos sair muito satisfeitos daqui. A expectativa de vendas de caminhões é grande. A venda em feira é uma oportunidade ao cliente. Então, o cliente que não fazer... Porque até numa entrevista da Anfir anteriormente, nós falávamos, cada marca, cada indústria que está aqui presente tem a sua estratégia de venda. E sempre tem uma oportunidade diferente nas feiras. Todo mundo traz algo diferente. Então, eu acredito que é uma hora, é uma oportunidade do cliente fazer um grande negócio e nós saímos daqui com sucesso dessa feira. A Fenatran é um momento ímpar no segmento de transporte rodoviário do Brasil. A feira ela é uma janela mercadológica onde se realiza muitas vendas, se cria oportunidade, se gera, se prospecta muito. Às vezes a venda não ocorre aqui, mas ocorre na semana seguinte. E também é uma janela, é uma vitrine para que todo mundo consiga. É uma feira esperada, os fabricantes guardam alguns lançamentos para realizar aqui na feira. Então é uma feira de inovação, onde a gente vê o melhor de cada empresa, o que essas empresas estão utilizando de ponta em tecnologias, e também muitas tecnologias que são apresentadas aqui, são apresentadas como tendência, mas que na sequência elas acabam fazendo parte do
do transporte rodoviário. Volvo, Volkswagen, Scania e a Iveco estuda a possibilidade de locação. As 3 primeiras citadas, elas já estão lançando aqui na feira locação. Isso vai acontecer ou já acontece no setor de implementos? Locação de implementos rodoviários? No Brasil, tem 3 grandes empresas que vêm dominando esse setor, né? Seja a Vamos, agora a Unidas, que recém era com a Ouro Verde, e o Moroni, que também é um grande atuante aí. O nosso mercado de locação no Brasil, estima-se estar em 2%, Estados Unidos 10%, então tem oportunidade de crescimento. É desafiador, né? Porque agora me parece até um efeito manada. A solução é ir para a locação, mas a locação ela traz desafios. Primeiro desafio é um capital intensivo. A necessidade de um capital intensivo muito grande para estar nesse ramo. Segundo, assumir uma operação. Uma operação, eu digo, eu quero 15 mil metros cúbicos de madeira aqui na minha porta todo dia, tu assumir uma operação dessa. Terceiro, manutenção. Manutenção também desse produto é sempre desafiador, tem uma rede. E o quarto é rentabilizar esse negócio com a venda do usado, que é a hora que tu vai retornar isso para o teu. Então, há um estudo, tem que estudar, tem que ter gente competente para administrar esse negócio, porque é muito capital aí. Nós acreditamos nessa solução como um modelo de negócio. Existem hoje diversas formas de comercialização e uma delas é o rental. A Randon ela já comunicou o mercado então com relação a uma parceria com a Gerdau. Nós tivemos essa semana ou semana passada já a aprovação do CAD. Então é um negócio novo que vai começar no seu tempo. Mas é um mercado pequeno, como o Esprisco falou, e ele tem possibilidade, se a gente olhar, colocar a lupa no mercado americano, ele pode ter uma participação maior que é hoje, com certeza. Perfeito. Temos aí 2 minutos. Alguma consideração, colegas? Algum comentário a fazer? Temos aí. Eu só agradeço a oportunidade, fantástico poder compartilhar com vocês um pouco dos nossos desenvolvimentos, das nossas crenças que a gente tem com relação a tecnologias de produto, tecnologias e soluções que a gente vai colocar no mercado. Fiquem à vontade, visitem os nossos estantes, podemos detalhar um pouco mais sobre cada um dos nossos produtos e cada uma das nossas soluções. Obrigado pelo tempo de vocês aqui. Obrigado, Andréa. Eu que agradeço. Obrigada. Eu também agradeço a oportunidade, em nome da Anfir, em nome da Librelato. Acho que a nossa feira está muito bonita. Nós não perdemos nada para a feira internacional. Escutar que os caminhões que rodam aqui é o caminhão que roda na Europa. Os produtos, os implementos não são por um fator de infraestrutura, mas nós temos produto, indústria de implementos rodoviários de ponta, que pode fazer qualquer produto para rodar em qualquer parte do mundo. Eu acho que nós temos que pensar em muita legislação, em mudança, em incentivo. A indústria no Brasil, ela encolheu muito, né? Santa Catarina, nós somos o segundo estado mais industrial do país. O primeiro é o Amazonas, e nós lá temos 27% do PIB ainda gerado da indústria. Olhando o Brasil, é 19%. Esse PIB caiu muito, então a indústria tem que rever, nós temos que fazer uma industrialização de componentes. Vi que ficamos parados quase de um chip lá na Ásia, uma coisa tão simples que poderia ser produzida aqui. Então tem que rever muita política, tem que discutir muito, e esse é o momento de discutir. Então tem várias oportunidades de Brasil, e olha, nós temos aqui uma oportunidade grande também de ofertar aos clientes produtos de ponta. Então eu quero que o cliente tenha oportunidade, visite os estandes dos associados da Anfir. Oxalá façamos bom negócio aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agradeço vocês aí que nos acompanharam aqui, né? Boa noite.